O Dia Internacional da Mulher também é um momento importante para falar de saúde feminina, especificamente sobre uma doença que deve registrar mais de 17 mil novos casos este ano. É o câncer do colo do útero, o segundo com maior incidência na região norte. Para tirar as suas dúvidas sobre tratamentos e principalmente sobre prevenção, eu converso agora com a médica oncologista Juliana Chaves, ela já está aqui. Doutora, muito boa tarde, bem-vinda. Obrigado pela sua participação aqui no JL1. Muitos cânceres não têm sintomas, eles são assintomáticos. Então, como a mulher tem que descobrir quais são os sinais que alertam para esse câncer do colo do útero? Bem, primeiramente eu acho que o importante é a gente focar mais até na prevenção do que deixar o câncer ter sintomas, né? O câncer de colo de útero, quando ele dá sintomas, ele já está bem avançado, né? Então, quais são os sinais de alerta? Sangramentos, né, anormais, vaginais, dor ao coito e corrimento com cheiro fétido, um corrimento diferente daquele que a mulher tem durante os ciclos delas regulares. Esses já são sinais de uma doença avançada, assim como também dor pélvica e, se a doença for metastática, né, a distância, pode dar dor nos ossos, pode ter acometimento do fígado e do pulmão também. Bom, falando de prevenção, para evitar, né, que chegue a esse ponto de ter sintomas e já ter um avanço bastante significativo da doença, como prevenir? Vamos falar direto, curto e grosso, com as pessoas, com as mulheres que estão interessadas. Como prevenir esse tipo de câncer que tem uma incidência muito alta? Sim, uma incidência mais elevada no norte. A gente tem que, acho que, pontuar que no Pará, até 2 anos atrás, a incidência ultrapassava o câncer de mama. Em algumas regiões ainda do interior, ele é o primeiro lugar, ultrapassa a mama. Então, realmente, aqui no norte, a gente tem que ter políticas públicas de prevenção, né? Então, quando a gente fala de prevenção, a gente está falando da vacinação, né, disponível no SUS, meninas a partir dos de 9 a 14 anos e os meninos de 11 a 14 anos. E também do exame preventivo, bom e velho preventivo, né? Recomendado a partir dos 25 anos para as mulheres, ou se a mulher começar a ter uma vida sexual ativa antes desse período. Bom, tem algumas pessoas mandando perguntas aqui, querendo saber sobre a relação entre a menstruação e o câncer. A gente tem a pergunta pela hashtag. A Liliane de Figueiredo. Boa tarde, eu gostaria de saber se pela cor ou odor da menstruação dá para indicar o câncer de colo de útero. Não dá pela característica da menstruação. Não tem nenhuma relação, então? Não. Então, se ela encontrar esse tipo de sinal, o que pode ser? Isso aí pode ser, porque na verdade é difícil ela saber, né? Isso de repente é o odor normal da menstruação dela. O que ela tem que ter são consultas regulares, anuais, com uma ginecologista. Porque aí sim, com o exame clínico, né, e a realização do preventivo, a gente consegue identificar se existe ou não alguma doença aí relacionada com essa queixa dela. Hereditariedade, doutora, o câncer de colo do útero, ele é hereditário? Não, o câncer de colo de útero está relacionado com a infecção pelo HPV, que é um vírus, né, que se transmite pela via sexual. E a mulher estima-se aí 80% de contaminação de toda a população feminina na idade adulta. Então, realmente, a vacinação é muito importante. É diferente das outras neoplasias que tem um componente genético, esse é um câncer relacionado com um vírus. Então, a gente consegue prevenir esse câncer. Doutora, daqui a pouco a gente volta com mais perguntas, tem muita gente participando. Doutora Juliana Chaves, oncologista, está aqui no quadro Fala Saúde de hoje, neste Março Lilás, que é um momento importante para alertar também as mulheres e os homens também sobre esse tipo de cuidado, e é importante que a gente volte daqui a pouco, porque tem muita participação. Estamos de volta com o JL1 e com o Fala Saúde, neste Dia Internacional da Mulher. O tema é o câncer do colo do útero. Por isso eu vou conversar um pouco mais agora com a doutora Juliana Chaves, que é médica oncologista. Doutora, a gente tem algumas perguntas aqui que chegaram durante o jornal. A primeira é da Derlene de Benevides. Ela diz que sente algumas dores na região pélvica durante o ato sexual. Ela quer saber se isso pode ser um indicativo para câncer de colo do útero. Então, a dor durante o ato sexual ela não é normal, não é para existir. Então, pode sim ser um sinal de um câncer de colo de útero e ela deve procurar, então, uma ginecologista. Bom, outra pergunta que a gente tem aqui, a pessoa não se identificou, mas ela gostaria de saber se pode tomar a vacina do HPV depois dos 29 anos de idade. Sim, ela pode. A questão é, o SUS ele só contempla a vacina na faixa etária de 9 aos 14 anos
ou nas mulheres que são imunossuprimidas, seja por doença como HIV, seja por algumas colagenosas que faz uso prolongado de corticoide, até os 45 anos. Só que na população imunocompetente, né, que deve ser o caso dela, o SUS não contempla, então ela teria que pagar pela vacina. Lembrando que a vacina ela é mais eficaz quando é feita nessa faixa etária que o SUS disponibiliza, porque as crianças ainda não tiveram contato com o vírus do HPV e também têm uma imunidade melhor para a resposta vacinal. É uma vacina que está disponível na rede pública. Exatamente. De graça, né? De graça, e tem uma taxa de adesão pequena, por incrível que pareça. Infelizmente, então a gente aproveita, né, e faz o alerta, faz esse chamado para as crianças. Que as mães levem seus filhos, né, meninos também, não esqueçam dos meninos que são vetores que transmitem o HPV e também o HPV está relacionado a outros tipos de câncer, como o câncer de orofaringe, o câncer de canal anal, o câncer de pênis também. Então você está protegendo para outras doenças. Bom, a Denise tem 43 anos, diz que ultimamente tem corrimento repentino e sente muita dor lombar. Ela quer saber se isso pode ser indício de câncer do colo do útero, doutora. Em relação à dor lombar, se a gente estiver pensando numa doença avançada, né, pode ser, né, com câncer com uma metástase óssea, mas eu não quero assustar ela, provavelmente não é, mas é um sinal de alerta também, né? E o corrimento, se não for aquele corrimento correlacionado com o ciclo menstrual, também tem que ser investigado. Tem mais uma pergunta aqui, doutora, sobre pólipo uterino. A pessoa não se identificou, ela quer saber se pólipo uterino é câncer e como faz o tratamento para isso, né? Muita gente acaba tendo sintomas, acha que é câncer, como identificar se o pólipo é câncer? O pólipo não é câncer, mas existem as lesões pré-neoplásicas, que são lesões no colo de útero, para isso que serve o preventivo, que são os NICs, que são lesões que aparecem muitos anos antes da mulher desenvolver o câncer de colo de útero. Por isso que é muito importante o exame preventivo, porque uma vez identificada essa lesão pré-maligna, você faz o tratamento e fica curada. Bom, a gente está falando de qualidade de vida sempre, né? Sobre prevenção, a senhora apontou muito bem no início da primeira participação. Como prevenir? Quais são as principais dicas para uma mulher evitar o câncer do colo do útero? Sim, então vamos lá. De novo, eu vou bater mais uma vez na vacinação, que começa com nossas crianças, né? Disponível pelo SUS. O exame preventivo a mulher tem que fazer. No Brasil, a gente tem aí uma estatística de 20% a 30% das mulheres fazendo só o exame preventivo. E ele tem que ser regular, né? E a mulher tem que pegar o resultado, que a gente às vezes vê uma mulher fazer o preventivo, como demora aí uns 20 dias para ter o resultado, ela não vai pegar o resultado do preventivo. E também medidas que evitar tabagismo, que também está correlacionado, e o uso de anticoncepcional oral por muito tempo também aumenta um pouco o risco. Então, esses são os fatores de riscos aí que a gente pode conseguir manejar para diminuir o risco da doença. Agora, para quem já tem a doença, para quem já recebeu o diagnóstico, como fazer o tratamento, além, claro, da quimioterapia, dos tratamentos clínicos, o que pode ajudar também nessa cura, nesse combate a esse câncer? Sim, quanto mais inicial, maior a chance de cura. Então, o tumor inicial que a gente consiga pegar aí num exame preventivo, você faz um procedimento cirúrgico, que pode ser um procedimento pequeno, até realmente a retirada do útero, né? Dependendo aí do estadiamento. E tumores mais avançados, então você tem a radioterapia, quimioterapia e hoje em dia a gente também faz imunoterapia na mulher que tem um câncer já metastático. Doutora, muito obrigado pela sua participação. A gente conversou ao vivo com a doutora Juliana Chaves, que é oncologista. Obrigado mais uma vez. Excelente dia. Obrigada. Obrigado pelas respostas. Até uma próxima. Obrigada.